E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje estamos aqui novamente dando sequência à nossa série de vídeos referente à produção de recursos educacionais abertos, com o tema Fomento aos Sistemas Integrados de Produção Agropecuária. E hoje nós estamos aqui na presença do professor André Brunhara e do produtor Renan Rieger. Boa tarde, professor André. Boa tarde, Renan. Tudo bem, Felipe? Boa tarde. Boa tarde, Felipe, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, professor. Pode dar sequência, Posso professor. começar, então, Felipe? Então, me cabe, então, hoje o papel de entrevistador, né? Agradecemos a família Rieger, lá de Salgado Filho, né? Na pessoa do Renan. E a Salgado Filho, a família Rieger lá tem um caso de sucesso, diríamos assim, né? De integração lavoura-pecuária, com produção de leite e carne e integração lavoura-pecuária. Então, a gente queria, Renan, te agradecer inicialmente e que tu já começasse a contar, a grosso modo, como você faz a produção de milho, soja, né? Soja, grãos, e como é que entra o milho e a integração com gado e leite. Assim, em termos, a grosso modo, a base alimentar das vacas e o uso das terras, assim, nos conta resumidamente como é que seria que vocês fazem. Então, eu vou dar uma breve introdução aí da propriedade. A gente trabalha com gado de corte e gado de leite. Então, na época de safra, a gente faz a área total em área de soja. Daí, como a gente tem uma demanda alimentar dos animais de proteína, a gente produz toda a ração que é consumida durante o ano, a gente produz o milho. O milho a gente tem os silos aí na nossa propriedade, que a gente tem capacidade de estocar de 1.000 a 1.200 sacos de grão úmido em silos de blocos. Então, esse milho, a gente planta o soja em outubro, colhe ela, normalmente a gente consegue colher ela no meados, no máximo, final de janeiro, e a gente entra com o milho safrinha, o milho mais precoce, com intenção mesmo direcionada ao grão úmido. E a gente teve umas experiências aí que a gente, ao longo do tempo, pôde perceber que a gente tinha um problema de vazio forageiro. Aí a gente teve a saída do inverno com pouco pasto. Aí surgiu a ideia de a gente plantar a azevém junto com o milho, a lance, para na saída do grão úmido, que a gente colhe o grão úmido com 30 de umidade, até menos, depende da situação, conforme o clima, a situação do milho, se o milho vai acamar ou não, porque tem um problema com o vento. Aí a gente colhe o milho e durante a saída desse milho a gente já tem um milho, o azevém estabelecido, e a gente consegue fazer a entrada do gado para conseguir fazer uma rotação. A gente piqueteia essas áreas de milho, a gente tem um aparelho de choque com placa de fotovoltaica, consegue controlar e fazer um rodízio de piquetes, teoricamente, para conseguir ter um controle desse azevém de altura, né? Aí também a gente tem uma preocupação com a chuva. A gente acompanha a previsão do tempo, vê se vai ter previsão de chuva para não ter problema de compactação, de passar a noite toda um animal ou um dia em cima dessa área de lavoura, né? Que compactação hoje é um problema também muito grande para a propriedade, né? Então a gente acaba vendo se tem previsão ou vai chover, a gente acaba não deixando esse animal entrar na área. Ótimo, muitas informações aqui estão sendo trazidas pelo Renan Rieger, né? É um caso, assim, que não é comum, né? Mesmo nós que temos experiência em CIPA, não é comum esse manejo de semear azevém junto com a semeadura do milho safrinha. Então, eu queria que tu desse mais detalhes disso, assim, Renan. Digamos assim, tá, vamos dizer que em outubro você plante soja, e depois vai colher a soja para vender grãos, né? E daí, digamos que meados de fevereiro seja plantado o milho safrinha precoce, mas o milho safrinha para produção Sim. de grão úmido, silagem de grão úmido. Mas no Exatamente. dia de plantar o milho safrinha, naquele dia é plantado o azevém, a lanço ou em linha, um pouquinho antes da semeadura do milho? Então, a gente faz na verdade, um dia antes, a gente equipa o trator com aquele lance, que é esparamoré, a gente trabalha com aquele sistema ali.
A gente prepara a semente, faz o lance, ou a gente sempre tem um acompanhamento de chuva, né? Que a gente tem a prioridade meio que fazer um mínimo de cobertura dessa semente, né? Apesar que o azevém ele é uma semente que ela não exige muita profundidade, né? Ela superficialmente ela já germina. Daí, logo após, a gente faz a semeadura do milho, né? Que isso faz uma remoção de solos, e como tem uma palhada de soja, isso contribui para favorece a germinação desse azevém. Daí, a questão da ureia também, quando a gente faz o lance da ureia, esse azevém, ele às vezes ele já está querendo quebrar a dormência. Isso ajuda ele também a ele dar uma reagida, né? Faz ele tem pouca luminosidade, isso já faz que ele já tem um índice de germinação, e a ureia já vem a contribuir um pouco para aumentar a fertilidade, né? Que ele, quando ele esteja com o milho finalizando o ciclo dele, o azevém já está quase bem estabelecido, já quase a ponto de solte. Ah, tá, entendi. Mas então eu só quero ver uma coisa aqui. O milho para silagem de grão úmido, quantos dias mais ou menos antes a gente estaria colhendo em relação à colheita de grão? Uns 20 dias ou mais? Mais, porque o milho do tarde, a gente tem um problema que são dias curtos, o milho não seca. Se o produtor pensa em, às vezes, em diminuir o desconto na cooperativa, ele tende a estender o período dele na lavoura, né, para tentar colher o milho mais seco possível. Mas como a gente optou por produzir o grão úmido, a gente consegue até tirar 50 dias antes esse milho. Mas então daria um ciclo de quanto tempo? Vamos dizer, plantamos em 15 de fevereiro, digamos. Hoje nós estamos dia 20 de junho, né? Hoje é 20 ou 21, Hoje é perdão. 21, são 21. Nós estamos com as nossas lavouras, em mais 20 dias a gente consegue colher. Não, acho que até o fim, metade, ali dia 15 de julho, a gente vai estar colhendo grão úmido já. E já vai dar ponto de solte de azevém já. O azevém nasceu, germinou bem, a gente pegou uma semente um pouco mais de qualidade esse ano. Algum Aí cultivar específico ou semente comum, Renan? a gente foi pegado. Agora eu acabei esquecendo a cultivar, mas a gente pegou uma cultivar um pouco melhorada. Ela foi em torno de R$ 14 o quilo do Ah, azevém. Claro, não tem um azevém de alta tecnologia, mas como foi a lance, a gente não ficou com receio de ter uma germinação mais baixa, né? Mas a ideia, como a gente teve uma experiência boa, a gente tem uma experiência melhor que a gente viu o vizinho fazer, que antes do plantio da semeadura do milho, ele plantou o azevém na linha com a semeadura de inverno. Daí ele fez essa cobertura de azevém com a semeadora, no outro dia ele entrou com a semeadora de milho, que daí deu para não, tipo, não interferiu no plantio. Como não tem plantio de GPS aqui, às vezes pode confundir o operador, confundir por causa das linhas, né? mas faz linha Daí, cruzada? Tenta fazer cruzada ou não? infelizmente, a gente tem um relevo meio inclinado, daí isso impossibilita de fazer o relevo, a linha cruzada, por causa de manobra, né? A gente Sim. consegue fazer só um formato de plantio, por causa que o relevo não permite, infelizmente. Então, esse azevém, digamos, plantou o milho em meados de fevereiro, Sim. Hum, abril, maio. Mas no fim não é tão precoce, né? Porque vai mais de 3 meses para colher, né? sim. E É, daí esse azevém ficaria, digamos assim, normalmente aí na propriedade dos Rigger, ficaria julho, agosto e setembro. Ficaria em média 90 dias para ser pasteurizado. exatamente. E aí a gente está investindo numa granja de suíno de terminação, então a gente tem uma ideia para ano que vem. Nós estamos para alojar quinta-feira os suínos de terminação. A ideia é, nesse rodízio da saída dos animais, dos piquetes, é entrar com adubo, de fazer uma fertirrigação com adubo de suíno, que é muito forte em nitrogênio, fósforo, potássio. Isso vai contribuir no rebrote do azevém e, posteriormente, o plantio do soja, né?
Renan, essas malhas da fertirrigação, elas vão ser fixas ou não? Infelizmente, a gente não tem essa parte, seria a parte de ligação com a questão com o trator e a Tá, churumeira, a questão com aquele equipamento de distribuição de adubo líquido mesmo. entendi. Mas, de toda forma, a cerca elétrica que tu falou antes, que tem Sim, até placas voltaicas para gerar sim, energia, né? sim. Eu pergunto se a construção de piqueteamento nesse azevém, para usar 3 meses, e digamos que final de fevereiro, início de Sim. outubro, já tem que tirar para dessecar para plantar soja. É, Isso é 30 dias. muito dificultoso, assim, na propriedade, construir e depois desconstruir todo ano fazer isso? Eu acho que não, porque quando o produtor vê que o animal está passando um inverno, vamos dizer, gordo, que o azevém é um espetáculo, questão de leite, questão de corte, o animal passa um inverno muito bem, ele entra no verão não perdendo peso, ele entra já ganhando peso de novo no rebrote da parte de estação que as plantas crescem, né? Então, o produtor tem um custo de implantar manutenção, que é o mais trabalhoso, é a mão de obra, né? Mas como a gente vê que tem resultado, a gente acaba optando fazendo, porque a gente pega todo dia, vai olhar o gado, recorrer o gado para ver se nasce bezerro, ou fazer mudar o piquete. Isso, teoricamente, é o dia a dia do produtor, né? Não tem como escapar disso, né? Então, dá um serviço a mais, mas é gratificante e há o lucro financeiro no final, né? Claro, claro. Bezerro, a vaca, vamos dizer que está com o bezerro no pé, ela produz mais leite, o terneiro vai sair mais pesado, vai sair antes das mamas, ou Certo. na vaca de leite aí, o azevém, ele é comparando a aveia, ele é mais, tipo, vamos dizer, ele demonstra mais produção nas vacas, assim, teoricamente, né? A gente pode ver ali, igual hoje a gente está já tirando leite com o azevém melhorado, a gente plantou uma cultivar também, numa área que é só azevém também, é, a gente até brinca, tinha que ter azevém o ano todo, né? Sim, sim. Basicamente, de forrageiras que vocês têm, são perenes de verão, que inclui o Tifto 85, alguma Ah, outra? daí tem a africana, a gente Africana. trabalha com as braquiárias, né? Tem a MG12, a MG1 e tem é a paredão, que é agora eu esqueci o número da cultivar, mas é uma excelente braquiária. Tá, e daí, então, além dessas perenes que tu mencionaste, tem o azevém, basicamente, que é o Sim, manual do inverno. sim, sim. Mas interessante também, Trentin, é uma mensagem que pode ser tirada desse relato aí, é a busca por baratear a alimentação das vacas, né? Eu não diria, teria que fazer a conta se essa produção deles se enquadra mais como a pasto ou já é um sistema semi-confinado, talvez até já seja um sistema semi-confinado, né? Mas mesmo assim, a produção da ração, digamos assim, do concentrado, é feito na propriedade, à base de silagem de grão úmido, e daí vocês adquirem talvez o premix e o farelo de soja, Sim, exatamente, a gente e daí compra. vocês têm misturador, balança, tudo na propriedade? A gente tem a questão do grão úmido é um pouco mais dificultoso, a questão de misturador. A gente faz a mistura manualmente, porque o misturador é preparado para rações secas, né? Grão seco, né? E como o grão úmido ele é mais pesado, vamos dizer, ele embolora. Não é que embolora, mas ele faz tipo uma massa. Assim, tu pega o grão, tu aperta, ele fica como fosse uma massa. Sim, Ele mas tem então o no leite. coxo da vaca, após a ordenha, digamos, quando vai suplementar, Sim. ela recebe a silagem de milho, também tem silagem Sim. de milho normal, né, de planta Sim, inteira. sim, laje de milho, e daí ela ganha o grão úmido misturado com o farelo e com o mineral, né? Que a gente tem os Sim, então tá, minerais que a silagem gente complementa. de planta inteira, silagem de grão úmido e essa concentrado. Esse concentrado, Exatamente. aí Sim, sim, aí vocês adquirem o farelo de soja e isso aí. os minerais para formular. Mas vocês mesmos Exatamente. misturam esse concentrado ou já Sim. compram o concentrado comercial? E a gente compra esse concentrado comercial, né? Meu irmão é Tá. formado em zootecnia, então ele já tem a gente tem um acompanhamento também de um veterinário, a gente formula a ração conforme a produção dos animais. Tem vaca aí que tá ganhando 3 quilos de grão úmido por dia, né? Tem vaca que tá com uma produção menor, daí ela, teoricamente, ela ganha
pouco menos, né? Ela é conforme o potencial dela, né? Não adianta dar 5 quilos de ração para uma vaca que dá 10 litros de leite, né? Ela não se paga, né? E hoje, como é que vocês estão encarando aí o preço do leite? Tá bom, né? Por que que o pessoal se queixa tanto, Renan? Eu acho que, não eu acho, né? Mas eu tenho certeza que é a questão de tu ter que pagar a mão de obra. O leite é uma margem pequena se tu analisar, se tu tem o animal fechado. E às vezes uma alteração do milho ou do soja aumenta o custo. A questão da produção de milho, igual a gente teve uma estiagem, a gente teve muito problema com cigarinha, diminuiu a produção, né? Infelizmente o produtor hoje ele está comprando silagem e isso encarece a produção dele, né? E isso vai levando, às vezes, 1 mês, 2 meses ele trabalhando no vermelho, o produtor, ele, geralmente, ele trabalha sempre no limite. Então, se ele trabalhar 2, 3 meses no limite, ele, infelizmente, ou ele desfaz de algum equipamento, ou ele vai começar a desfazer dos animais mais velhos, ou de novilhas, que seria futuras vacas, para conseguir manter tipo, se manter produzindo leite, né? A questão nossa aí, a gente quer produzir leite a pasto, que daí consegue diminuir o custo, claro, não é alta produção, né? Mas é um leite que é mais, vamos dizer, sobra uma margem maior para nós, né? A Sim. gente consegue produzir vacas aí, Jersey, com 22 litros de leite por dia, então a gente tem um custo dela de R$ 7 por dia, 8. Claro, Uhum. né? A gente tem a mão de obra que é da gente, a gente tem todo o equipamento já quase todo pago, né? Então isso ajuda a diminuir os custos, né? Tem muito equipamento aí que a gente usa uma vez por ano, a gente terceiriza, troca dias com os vizinhos, aí a gente tenta fazer o máximo para evitar um investimento muito alto para pouca utilização, daí isso ajuda, né? Às vezes o produtor quer se equipar, e às vezes ele não tem o giro para fazer a mantença dessa estrutura, né? Certo, certo. Sim, sim, perdem escala, né? E perde em escala, Tá né? Às bem, vezes, Renan, tá ótimo. Eu acho assim, Trentin, o vídeo, para não ficar muito longo, né? Mas relatos muito significativos dessa parte de planejamento das áreas, uso do grão úmido de milho, que eu acho que é uma silagem de grão úmido que tem todo o fundamento do mundo de ser feita. O consórcio do azevém, plantar o azevém junto com o milho, isso é uma inovação, isso não é comum, né? E essa integração toda das atividades gado de leite, gado de corte e produção de grãos, né? De forma planejada e bem sucedida, né? E eu acho que isso aí fica o exemplo aí da família Rieger aí de Salgado Filho. Eu acho que da minha parte Exatamente. estou satisfeito, Trentin e Renan. é bacana a gente trocar uma ideia aí, é claro, igual o professor sugeriu um melhoramento aí, talvez fazer um teste com o trigo aí, a gente plantar na linha, a gente pode fazer uma experiência numa área aí, para a gente não, é difícil mudar totalmente, né, mas a gente muda aos pouquinhos para ver se dá certo, a gente pode optar por uma cultura nova, né, que dê mais massa forageira, isso é importante, né. Claro, não, e nem deve mudar tudo, né, tudo de uma vez só, sem muita segurança. Então, eu sempre digo, né, o produtor rural, ele deve ser um experimentador, ele Sim, deve ser, de certa forma, um pesquisador, é uma pesquisa a campo de observação, mas é fundamental que se teste algumas coisas, que faça alguns canteiros, algumas áreas demonstrativas, para ver para o outro, se deu certo o outro ano, sim, se é ampliada a área, né? Então, essa postura que tu sugere agora, eu acho que todos os produtores deveriam ter. é, Trentinho, te retorno a palavra, se tiver alguma pergunta, algum comentário para acrescentar, eu agradeço a participação do Renan e agradeço a oportunidade de estar aqui conversando. Ótimo, ótimo. Não, eu acho que seria isso. Ficou uma conversa muito boa. É muito bom saber que tem produtores aí inovando, né? E se dando muito bem com isso. E eu acho que seria isso, né? Quero agradecer a participação do professor André, a participação do Renan também, agradecer por os dois estar aí e agradecer pela oportunidade de estar podendo ouvir uma conversa dessa tão boa, né? Acho que seria isso.
Tá ótimo. Obrigado, gente. Tudo é bom. Valeu. Obrigado, tudo é bom aí. Agradeço pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.